O Apocalipse. Poucas histórias mexem tanto com o nosso imaginário, né? É uma narrativa super complexa, cheia de simbolismos. O que a gente vai fazer aqui é tentar organizar essa história seguindo a cronologia dos eventos como eles aparecem lá no texto bíblico. É uma jornada passo a passo, do começo ao fim. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: como seria o Apocalipse se a gente seguir a sequência descrita? O que o livro diz que acontece primeiro e depois? Qual é o clímax de tudo isso? É essa linha do tempo que a gente vai explorar. Olha, só para deixar bem claro, tudo que a gente vai conversar aqui é baseado unicamente no livro de Apocalipse, tá bom? É um texto que, claro, tem inúmeras interpretações, mas o nosso foco vai ser só seguir a ordem dos fatos descritos de uma forma bem direta. Com isso em mente, vamos lá para o começo de tudo. E o interessante é que a história não começa com um grande anúncio ou um aviso. Não, ela começa com um evento repentino, uma coisa totalmente sem explicação, que simplesmente quebra a realidade como a gente conhece e dá o pontapé inicial para tudo que vem depois. Pensa só na cena. De repente, num piscar de olhos, milhões e milhões de pessoas pelo mundo todo simplesmente somem, desaparecem. O texto dá a entender que fica tudo para trás, as roupas, os sapatos, os pertences, e um detalhe que torna tudo ainda mais desesperador: todas as crianças pequenas, todos os bebês também desaparecem. Imagina o caos e a dor que isso causaria no mundo inteiro. Esse desaparecimento em massa, que muitos conhecem pelo nome de arrebatamento, não é um evento que acontece e pronto, acabou. Muito pelo contrário, ele é o gatilho, é a primeira peça de dominó que cai e desencadeia um colapso global em cascata. Esse slide mostra bem esse efeito dominó. Primeiro, pessoas em posições cruciais desaparecem. Pense em pilotos, motoristas de ônibus, médicos em cirurgia. O resultado é um colapso instantâneo da infraestrutura. Aviões caindo, acidentes por toda parte, hospitais sem gente para ajudar. Para piorar, o planeta parece reagir com desastres naturais. Com tudo parado, a economia mundial quebra. E qual a consequência disso tudo? O desespero leva as nações a guerrearem entre si pelos poucos recursos que ainda restam. E aí a destruição atinge um novo nível, simbolizado pelos famosos 4 cavaleiros. As guerras se tornam totais, com armas de destruição em massa que contaminam o que sobrou de água e comida. O resultado é óbvio e terrível, uma fome numa escala que a humanidade nunca viu. Guerra, desastres, fome, a mortalidade é tão absurda que a população do planeta é reduzida drasticamente. É um ciclo de morte que se retroalimenta. E é exatamente desse cenário de caos absoluto, de medo e de um mundo em ruínas que surge uma figura, um líder que, à primeira vista, parece ser a resposta, a salvação que todo mundo estava esperando. O texto descreve essa pessoa como alguém com um carisma fora do normal. Essa frase captura perfeitamente o poder dele, uma capacidade quase mágica de atrair as pessoas, de fascinar, de ganhar a confiança de todo mundo no momento em que a humanidade está completamente vulnerável. E as habilidades dele são impressionantes. Não é só carisma, não. Ele é um verdadeiro gênio em todas as áreas. Um diplomata sem igual, um estrategista militar brilhante, um político visionário. Ele passa uma imagem de ser bom, compassivo, um homem da paz. E ele consegue o impensável. Une nações inimigas e até negocia um acordo de paz histórico com Israel. Basicamente, ele se apresenta como o salvador da pátria, ou melhor, do mundo. Só que essa paz toda que ele prometeu acaba se mostrando uma farsa. O governo desse líder mundial dá início a um período de 7 anos que ficou conhecido como a Grande Tribulação. O objetivo final dele, segundo a interpretação do texto, seria estabelecer o que se chama de nova ordem mundial. A ideia aqui é bem simples e assustadora: unificação total. Um só governo mundial, uma só moeda, uma só ideologia para todo mundo. E como manter tudo isso? Não com a paz, mas com controle absoluto e muito medo. E o ponto crucial é que esses 7 anos são descritos como um verdadeiro inferno na Terra. É uma época de perseguição brutal, principalmente contra quem tem fé. A liberdade de expressão simplesmente acaba. As pessoas são basicamente submetidas a uma forma de escravidão debaixo desse regime global. Quando esse período terrível de 7 anos finalmente chega ao fim, a história se encaminha para o seu clímax, para o confronto final entre as forças do bem e do mal. Mas olha só, antes da batalha final, acontece uma coisa importante. Depois dos 7 anos de tribulação, o texto diz que Jesus retorna e prende Satanás por 1000 anos. Esse slide mostra bem o contraste.
Depois de todo aquele sofrimento, vem um milênio inteiro de paz e reconstrução para os que sobreviveram. É como uma grande calmaria antes da tempestade final. Essa linha do tempo resume bem a sequência final. Passados os 1000 anos, Satanás é solto. Na Terra, o império daquele líder mundial, que agora é chamado de Anticristo, já está enfraquecido, com várias nações se rebelando. Numa última tentativa desesperada, ele junta todos os exércitos do mundo no Vale do Armagedon. E no ato final de desafio, ele declara guerra diretamente a Cristo. A batalha, segundo o texto, é rápida. Ele e suas forças são derrotados de uma vez por todas. Com a batalha final resolvida, a narrativa do Apocalipse não termina em destruição, não. Ela termina com uma criação, com algo totalmente novo. O que vem depois é a promessa de uma renovação completa. Não é consertar o mundo antigo, é criar um novo céu e uma nova terra. A descrição é de um lugar perfeito, uma existência onde tristeza, dor, sofrimento e até a morte simplesmente não existem mais. Um lugar onde Deus vive entre as pessoas. E a gente termina com essa citação, que é uma das últimas frases do livro de Apocalipse. Ela meio que amarra a jornada inteira, né? Do caos à redenção, do fim ao recomeço. E deixa no ar uma reflexão. Qual é o significado por trás de uma história tão intensa de destruição, mas que no fim fala de um novo começo? Bom, a resposta, assim como o próprio texto, continua aberta para a gente pensar.